Boa noite a todos, pessoal. Graça e paz. Bem-vindos para mais uma aula dos investigadores da Bíblia. Eu, Herbert e Rafael, saudamos vocês aí que estão nos acompanhando pelo YouTube. Bom, nossa aula de hoje, de fato, vai entrar no Novo Testamento, né? Semana passada a gente só ficou ali na beira da praia, estudando sobre esse mar que nós vamos mergulhar hoje. E a proposta da aula de hoje é falarmos justamente sobre o nascimento e a infância de Jesus Cristo. Para a aula de hoje, a leitura é do capítulo 1 ao 3 de Lucas e os capítulos 1 e 2 de Mateus, tá? Aqui no canal dos investigadores, a gente vai, esse ano até dezembro, né, aproximadamente ali uma semana antes do Natal, a gente hoje vai estudar sobre o nascimento e a infância de Jesus Cristo, mas a partir da aula que vem a gente vai começar um estudo do Evangelho de Marcos, que cronologicamente foi o primeiro a ser escrito. Então a gente, e é o menor, né? Tem 16 capítulos. Então a gente vai estudar em grupo esse evangelho a partir da semana que vem. Então fica ligado aqui no nosso cronograma de estudos em nosso canal. Bom, nós vamos então dar início à aula de hoje. Já falando, se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte o vídeo, compartilha, comenta, participa aqui no chat também se você tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre a aula, você pode tirar sua dúvida conosco. Então vamos lá, galera. Aula de hoje, um conteúdo bem bacana, porque não é fácil falar sobre o nascimento e a infância de Cristo, porque não sabemos muita coisa sobre Jesus Cristo na infância, e as informações que a gente tem são escassas, né? A gente tem, por exemplo, 4 evangelhos na Bíblia, mas só 2 evangelhos falam do nascimento e da infância de Cristo, que são os evangelhos de Mateus e os de Lucas, né? Por exemplo, Marcos e João não falam sobre Cristo na infância. E mesmo assim, Mateus e Lucas falam pouquíssimas coisas sobre ele, porque o foco em Cristo, né, é mais no seu ministério. Então a gente tem muita informação sobre Jesus a partir de seu batismo e tentação. Mas antes disso, a gente não tem muita coisa. Então na aula de hoje a gente vai trabalhar com o que a gente tem, bom? A gente vai falar também sobre alguns relatos apócrifos que a gente tem que falam sobre o nascimento e a infância de Cristo. Alguns são bem curiosos, a gente vai falar deles daqui a pouco. Então, a proposta da nossa aula, Mateus e Lucas. E essa leitura, a gente vai fazer assim, ó, uma hora em Mateus, uma hora em Lucas. Uma hora em Mateus, uma hora em Lucas, porque os eventos narrados, tem coisa que Lucas fala que Mateus não fala, e tem coisa que Mateus fala que Lucas não fala. A ordem desses eventos, a gente vai ter que fazer aqui agora. O que aconteceu, qual foi a sequência dos eventos que se deram durante o nascimento de Jesus. Então a gente vai começar com os antecedentes desse evento, que é o anúncio do nascimento de João Batista. Então você pode pegar essa sua Bíblia aí e deixar aberta, né, em Lucas capítulo 1, nós vamos fazer leitura do texto. E aí, galera, a minha versão é a versão NVT, nova versão transformadora. O pessoal aqui tem versões diferentes e você que está em casa também pode ter versões diferentes. Então vamos lá. A introdução do livro de Lucas, como nós vimos na aula, né, sobre Novo Testamento, ela é uma introdução que apresenta que Lucas é um livro histórico, é um relato histórico. E aí ele diz, né, muitos se propuseram a escrever uma narrativa dos acontecimentos que se cumpriram entre nós, usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Então Lucas está falando que já tem evangelhos escritos antes dele, né? E que ele se está utilizando de testemunhas oculares e servos da palavra de Deus para narrar esses eventos. Tá bom? Ele diz que depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidiu escrever um relato preciso e excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Ele dedica o evangelho dele a um homem desconhecido chamado Teófilo. Bom? E aí, do versículo 5, então, narrativa do nascimento do Salvador. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Então ambos eram levitas, tá bom? Eram descendentes da tribo de Levi. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril. Então os primeiros
personagens do Evangelho de Lucas é um casal de idosos chamados Zacarias e Isabel, descendentes de Arão, da tribo de Levi. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Lá em 1 Crônicas 24, a gente vai ver que Davi, antes mesmo de ter construído o templo, deixou separado a ordem dos sacerdotes. Porque havia muitos sacerdotes. Havia sacerdotes demais. Então podia haver discussão entre eles, problema entre eles, sobre quem ia servir no templo. Então o que Davi faz? Monta uma escala com 24 grupos. Cada mês, 2 grupos servem. Então no mês que Zacarias estava servindo no templo, o grupo de Abias, do qual na verdade Zacarias fazia parte, estava em serviço no templo. Do grupo de Abias eram sorteados os sacerdotes que iriam fazer as ofertas no interior do templo. Veja que diz no versículo 9: foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário e queimar incenso. Então o que Zacarias vai fazer? É chegar no altar do incenso, que é o último objeto antes do Santo dos Santos, e oferecer o incenso a Deus. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Sua esposa lhe dará um filho e você o chamará João. Então o que nós temos aqui é a anunciação do nascimento de João Batista, né? O último profeta do Antigo Testamento. Você o chamará João, muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho, nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Ou seja, ele vai fazer parte de que voto? Nazireu, né? Ele vai ser, por nascimento, um nazireu. Ele fará muitos israelitas voltarem ao seu Deus, pois será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Isso é o cumprimento de Malaquias 3:1. Lembra lá, né, que Deus, eis que enviou o meu profeta, ele será como uma voz que clamará nos desertos. E Malaquias 4 também fala que o espírito de Elias vem à frente do grande dia do Senhor. E aí, Zacarias, clássica história, todos conhecemos, ele duvida das palavras do anjo e disse o seguinte: como posso ter certeza que isso acontecerá, porque já sou velho e minha mulher também é de idade avançada? Então a primeira coisa, né, quando a gente se tem ali diante de uma circunstância extraordinária, é a dúvida. Isso não é incomum. No Antigo Testamento a gente teve pessoas que reagiram também a esse tipo de palavra. E o anjo responde: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no devido tempo. Então, o grande sinal pelo qual a profecia seria cumprida seria a mudez de Zacarias. Aí você se imagina, né? 9 meses mudo, sem poder falar nada, por causa de a falta de fé, né? Enquanto isso, o povo esperava Zacarias fora. E vocês imaginam, Zacarias não sai de lá de dentro. O que pode ter acontecido? Morreu. Ou ele tentou entrar no Santo dos Santos, que não podia, e não era hora para fazer isso, né? Ou aconteceu alguma coisa lá dentro e Zacarias morreu. Bom, quando perguntaram para ele por que ele demorava, quando ele saiu, perceberam que alguma coisa estava errada, porque ele não conseguia falar e fazia gestos. E tinha tido uma visão no santuário. Assim, ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. E aí, como é que ele explica tudo para a mulher? Gesto, Escreveu em tábuas. Ou escrever. Mulher sabia ler? Provavelmente não na época, né? Mas ele Sim, poderia ela era uma escrever. levita, se bem que ela também é da tribo de Levi. É. Ou seja, ela adorava a Deus cultuando no pátio das mulheres. Sendo assim, ela recebeu a instrução dos escribas. Sendo assim, possivelmente, talvez, ela pudesse saber a linguagem. É uma probabilidade. Ou então ele poderia escrever e pedir alguém que saiba ler de sua confiança para ler para sua esposa. Exato. Durante 9 meses, Isabel teve que aprender o braille, né?
O braille não, desculpa. Língua de surdos. A linguagem do braille é de cego. A linguagem Libras. Libra. A linguagem de surdos e mudos. Exatamente. Veja, Investigação pouco é cultura. tempo. Cultura. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Pessoal, é muito importante porque existe uma crença de que o nascimento de João Batista também foi concebido pelo Espírito, e não foi. Eles tiveram que, conceber João em plena idade avançada. Eles tiveram ali que exercer o ato de conceber o filho. Então, a anunciação do nascimento de João, de miraculoso, só teve Deus fazer de uma mulher estéril ter um filho, mas não teve ali, como o nascimento de Jesus, uma concepção miraculosa. Bem semelhante de Abraão e Sara. Exato, e também a concepção de Ana, e a de Samuel. Porque o pessoal pensa, que ela engravidou por também milagre de Deus. Foi milagre porque ela era estéril, mas não porque ela foi engravidada, Vamos lá, 6 meses depois, agora a gente vai ter outra concepção, Vamos entender agora qual vai ser essa concepção e tratar das diferenças das duas anunciações. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou um anjo a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Essa palavra virgem no hebraico também pode significar jovem, porque Maria era uma adolescente quando o anjo foi falar com ela. Maria não tinha mais que 18 anos, porque o costume judeu eram as meninas casarem adolescentes, Os meninos, eles também casavam adolescentes, mas normalmente eram mais velhos que as meninas, Então o costume judeu é de casar muito novo, Então essa palavra Virgem Maria também pode ser jovem. Ela era virgem, evidentemente, mas também era uma jovem. Bom? Sim? Já que no Novo Testamento não se menciona José, o pai Jesus, podemos concluir então que ele era bem mais velho e por isso faleceu? Não. Não, a probabilidade a gente pode conjecturar, mas sem base nenhuma, A gente pode conjecturar que ele era um homem enfermo, que ele morreu de uma enfermidade, que ele já possuía, podia ser crônica, podia ser herdada. A gente não tem a presença de José, ele morre, evidentemente, mas a gente não sabe o porquê. Aí os filmes, as novelas e os cânticos, eles poetizam isso, eles conjecturam isso, mas nunca há uma afirmação de fato sobre o paradeiro de José. Vou comprar cigarro. No mesmo caso não foi, Vamos lá, veja. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. E aí, pessoal, ela era noiva de José. Essa relação, na cultura judaica, não existia namoro. Era casamento, noivado e casamento. Pediu em casamento, passa o tempo que a gente conhece como namoro, mas que eles chamam de noivado. Mas durante o noivado, era como se os cônjuges já estivessem casados, porque a lei já estava valendo. José já havia pago o dote por Maria e agora só estava preparando agora para levar ela para casa, Mas esse tempo aí era tido como um casamento, Então, pela lei, José e Maria estavam ligados um ao outro, E não podiam se separar, Mesmo não tendo consumado o casamento, bom? E José era descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ele e disse: alegre-se, mulher favorecida, e algumas versões, salve agraciada, o Senhor é contigo. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, pois você encontrou favor ou graça diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, e seu reino jamais terá fim. Maria perguntou: como isso acontecerá se eu sou virgem? Em algumas traduções diz aí: como isso acontecerá se eu não conheço o varão?
essa palavra conhecer o varão é o conhecer do Antigo Testamento, tá? De ter relações. Não é, eu não conheço ninguém, eu não sou noiva de ninguém, não é isso, tá? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que nascerá será chamado Filho de Deus, ou seja, não será filho de José biologicamente, será filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel, em algumas traduções pode apresentar prima Isabel, ficou grávida em idade avançada. As pessoas que diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Nada é impossível para Deus. Ou seja, que era estéril, agora está grávida. E Maria disse o seguinte: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E aí, pessoal, a gente tem uma comparação, né, da reação de Maria com a reação de Zacarias. Veja como foi a reação de Zacarias, a dúvida, e a reação de Maria de se entregar a Deus como instrumento de sua vontade, né? Mesmo que ela fosse possível de sofrer, e sofreu várias coisas. Sofreu calúnia, sofreu perseguição, sofreu muitas coisas, porque vocês imaginam, Nazaré era uma cidade ali pequena da Galileia, havia uma sinagoga muito importante, Maria era conhecida de todo mundo, porque na Nazaré todo mundo se conhecia, todo mundo sabia que Maria era noiva de José, era prometida, e do nada Maria aparece grávida. E aí? E aí? Como é que fica a situação? Né? Então é muito complicado, foi muito complicado o que aconteceu com Maria. E a forma como ela se entrega, mesmo tendo em vista que vai passar por problemas, vai passar por dificuldade, e uma possível rejeição do seu marido, o que aconteceu, quase aconteceu de fato, né? Torna com que a aceitação dela seja um grande exemplo. Tá bom? Ela foi até de prostituta, né? Foi chamada de prostituta. Jesus foi chamado de filho de prostituta, né? Então veja, o que é muito grave, né? Eu vou fazer a colocação seguinte: Zacarias era um levita bem instruído na lei, porque para ser levita deveria ser. E estudiosos dizem que ele vivia uma parte muito peculiar da Judéia. Interessante a gente fazer a comparação da realidade de Zacarias, um homem instruído segundo a lei, e uma mulher da Galileia, da Baixa Galileia ainda, um lugar pobre e um lugar não tão requisitado assim, e tendo uma má fama, mas que talvez, provavelmente não tinha muitas sinagogas lá. Mesmo assim, a atitude dela para com Deus foi de aceitação de sua vontade, enquanto o grande instruído não creu. E Lucas faz isso com magistria, né? Foi bom vocês terem citado isso desde o início. Ele está colocando o testemunho das mulheres comparando com a falta de fé dos homens. E ele faz isso em todo o Evangelho. Ele vai culminar com isso na ressurreição, em que as mulheres vão dar o testemunho e os homens não vão acreditar. Então, o Evangelho de Lucas, mais do que qualquer outro, ele quebra estereótipos da época. Não só judeus, mas também gentios. Porque da mesma forma, a mulher ela tinha esse valor, esse papel secundário na sociedade, até inferiorizado em relação ao homem. O Evangelho de Lucas vem mostrar exatamente ao contrário, né? E o primeiro exemplo de Maria é para mostrar exatamente isso. Muito bom colocado para você. Mas aí, pessoal, veja, Lucas não fala de José. Não repararam que não tem aqui falando sobre como é que José reagiu a isso, né? Não tem uma perspectiva de José? Por que vocês acham? E aí, vamos conjecturar aqui como historiadores, vamos pensar um pouco. Por que não tem a parte de José na história do Evangelho de Lucas? Pensa aí. Possa ser que, porque quando Lucas foi reescrever escrever isso aqui, José já tinha sido falecido. Exato, Já perfeito. tinha falecido. E quem foi a fonte principal de Lucas para a infância de Jesus? Maria estava viva. Perfeito. Então, por ele pega o relato de Maria e coloca o ponto de vista de Maria do nascimento de Jesus. As coisas que ela pôde lembrar e, claro, colocar ali. É óbvio que se Lucas fosse colocar todo, imagina, o Evangelho de Jesus falando de tudo que aconteceu com ele na infância. Não tinha como. Então, ele pega o ponto de vista de Maria. Entretanto, Mateus, vamos lá para Mateus,
nos conta como é que foi o ponto de vista de José, até porque Mateus está escrevendo para os judeus e é muito importante para os homens saber como é que José foi convencido da ingravidez de Maria. Mateus 1, versículo 18. Foi assim que Jesus Cristo nasceu. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Ele não dá detalhe, tá vendo? Tá vendo que Mateus não conta como aconteceu? Lucas conta. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com a separação pública. Apesar da traição, entre aspas, José, ele é chamado de justo, de homem íntegro, e ele resolve respeitar a dignidade de Maria, não expondo ela ao público. Por quê? José tinha o direito de expor ela em público, pegar a devolução do dote que pagou por ela, é chamado de multa, né? A multa, né? Pagar também a multa pela quebra do relacionamento, ele podia, e entregar ela para a sinagoga para ser julgada e provavelmente ela seria apedrejada. Então a gente já tem um trabalhar de Deus no coração de José. É porque é normal, às vezes, ele ter um homem normal ter uma reação diferente separada. Claro. Porque tu tá longe de uma mulher e nada, ela fica grávida, ele não é seu, né? Qualquer homem reagiria qualquer até homem pior do que reagiria, José, né? né? Até pior. É. Não somos ninguém para Mas julgar hoje José. não reagiu, mas reagiu tão pior. Exatamente, veja, tanto que ele quer romper o casamento, mas em segredo, para não causar escândalo a Maria nem a família dela. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. A palavra Jesus, aí, quando Mateus está escrevendo, ele está escrevendo em aramaico, é Yeshua, é a mesma palavra, a mesma raiz da palavra Josué no Antigo Testamento, tá? Que significa o Senhor salva ou o Senhor é salvação, tá bom? No grego é traduzido para Iesus, né? Que também significa também salvação. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Versículo 23. A virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Isso aí é a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Mateus está sempre fazendo referências às profecias do Antigo Testamento, porque lembra que ele está escrevendo para quem? Para os judeus. Para os judeus. Então ele tem que provar de fato que Cristo é o Messias, tá? Veja, quando Jesus, como nós vimos aqui em Mateus capítulo 1, versículo 23, que é o cumprimento, na verdade, né, da profecia de Isaías 7, 14. Bom, vimos que José não teve relações com Maria até o menino nascer, e quando nasceu lhe deu o nome de Jesus. O capítulo 1 de Mateus essa é a narrativa do nascimento de Jesus. Então, para a gente comparar, né, com Lucas e Mateus, a gente tem aqui alguns elementos muito importantes para a gente ver. Então, vocês podem dar uma olhada que Gabriel vai a Nazaré na Galileia falar com ambos. Maria era noiva de José de Judá. Em Mateus ele será chamado Emanuel por causa de Isaías 7,14, mas em Lucas, segundo a Anunciação, ele será chamado Filho de Deus. Então veja aqui, Mateus está priorizando o elemento judaico-messiânico e Lucas está priorizando o elemento, então, humano de Jesus sendo filho e também divino de Deus. Tá? José tenta repudiar Maria e ambos, então, visitam Isabel na Judéia. Esse quinto ponto a gente vai ver agora, para finalizar esse tópico aqui, mas eu queria que vocês prestassem atenção nessa imagem. Veja, essa primeira imagem é uma ilustração judaica sobre a anunciação de João Batista. Olhem bem para ela, né? Ela segue aqui um anjo e tal, o judeu, a ilustração. Essa ilustração aqui, evidentemente, é uma ilustração cristã, né? Mais precisamente católica. E o que chama a atenção nessa imagem de vocês? Para vocês? Primeiramente, o anjo tem asa. Segundamente,
Um anjo está ajoelhado. Tem uma cortina ali. O anjo está ajoelhado, né? Né? Esse é o ponto principal. O anjo está curvado a Maria. Interessante, não tinha visto isso não. Veja que ele está em sinal de reverência a Maria, como se Maria fosse superior a ele. É óbvio que isso é uma ilustração católica, em que Maria, sendo mãe de Deus, é superior ao anjo que é servo dela. Essa é o que a imagem está querendo passar para a gente. Tá? É um exercício imagético, eu achei interessante trazer para a gente analisar e comparar as duas ilustrações. Né? Veja que a posição do anjo, quando fala com Zacarias, e a posição do anjo quando fala com Maria. São elementos que são importantes para a gente observar. Bom, vamos ver sobre essa visita, né? Como é que foi essa visita? E aí, para essa visita, a gente tem que voltar para Lucas, para a gente saber como é que foi essa visita de Maria a Isabel. Veja, Lucas 1:39. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia. Veja, Maria morava na Galileia, mas Isabel morava na Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: "Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança seu ventre, porque tenho uma grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria." Olha o contraponto aqui, também do que Isabel está fazendo dela com o marido. Você creu, por isso é abençoada. Meu marido não creu e está mudo. Para ela, Creu e está mudo, exatamente. Essa viagem, pessoal, de Maria, ela leva aproximadamente de 3 a 4 dias. Eu vou mostrar aqui no mapa para vocês. Eu sempre gosto de trazer para vocês isso, né? Veja, deixa eu tentar melhorar aqui a qualidade aqui para ficar melhor. Perfeito. Então veja aqui. No tempo de Jesus, essa aqui é a região da Judéia. Nós estudamos isso no período testamentário. Tudo isso aqui era governado por Herodes o Grande, tá bom? A Judéia, a Galileia, a Pérea aqui, algumas regiões independentes da Decápolis, tá? Veja que eles moram aqui, Nazaré. Essa é a cidade que está ao mar da Galileia, que tem Caná, Cafarnaum, Betsaida, cidades muito importantes onde Jesus vai exercer seu ministério. Eles saem de Nazaré e vão para a região montanhosa da Judéia, próximo a Jerusalém. É essa região aqui, essa região. Essa viagem lá do norte da Galileia até a Judéia, ela leva aproximadamente de 3 a 4 dias. Na outra imagem aqui, está mais clara para a gente ver. A gente tem aqui, Nazaré, essa cidade. A gente tem aqui as estradas, né? Que as pessoas faziam, sempre margeando o rio, em caso de alguma necessidade, passando aqui por Jericó. Aqui as regiões montanhosas aqui, tá bom? E a gente tem Jerusalém aqui próximo, que é para onde eles foram. Depois da visita, eles voltaram para Nazaré, tá bom? E ficaram lá até que vai acontecer um evento que vai obrigar com que eles descessem para a Judéia novamente. Tá bom? Então veja, aí a gente tem 3 cânticos. No encontro de Maria com Isabel, na verdade, a gente vai ter alguns cânticos no livro de Lucas, mas o primeiro deles vai ser o chamado de Magnificat, que é do latim traduzido por magnificar, tá? Esse é o primeiro cântico do livro de Lucas, que é conhecido como o Evangelho dos Cânticos, tá bom? E aí a gente tem aqui, por exemplo, o Cântico de Maria, que é muito semelhante ao Cântico de Ana em 1 Samuel 2, do 1 ao 10. Se vocês compararem o Cântico de Ana com o Cântico de Maria, são muito semelhantes alguns elementos, tá bom? Eu não vou ler ele todo por vocês, vocês podem fazer essa leitura em casa.
Bom, no versículo 56 diz que Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Bom, e aí então, do versículo 57 é a narração do nascimento de João Batista. Vejam, chegando o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias, mas aí Isabel foi e falou: nada disso, o nome dele vai ser João. O pessoal achou estranho, porque era de costume na época dar o nome do menino, ou o nome do pai, ou o nome do avô. Então, quando queriam chamar de Zacarias, Zacarias estava mudo, não podia falar nada, a Isabel teve que intervir e falar: não, vai ser João. Tá? Aí eles: mas ninguém na sua família tem esse nome de João, por que você quer colocar? E aí perguntaram então para o pai Zacarias, ele escreveu uma tábua, e para a surpresa de todos, ele escreveu: vai ser João o nome dele. Tá? No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e louvar a Deus quando ele confirmou o nome do menino. Veja, ele poderia ter voltado a falar quando o menino nasceu, a promessa não tinha sido a nascimento, não, mas ele tinha até que confirmar o nome do menino, que fazia parte também da profecia. Quando ele confirmou o nome, aí a boca dele se abriu. Ele começou a falar, toda a vizinhança se encheu de tremor quando a notícia se espalhou, e todos ficavam admirados e perguntavam entre si: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Ou seja, muitas expectativas sobre João Batista. Quem ele seria? O que ele faria? E aí a gente tem o segundo cântico do livro de Lucas, que é o Benedictus, que traduzido do latim é bendito seja. Esses títulos, pessoal, foi a igreja que deu posteriormente, porque quando a Bíblia foi traduzida para o latim, a primeira palavra do cântico, por exemplo, de Maria era Magnificat, que ela fala: minha alma exalta, magnifica ao Senhor. No cântico de Zacarias, a primeira palavra é bendito seja o Senhor, por isso que o nome do cântico de Zacarias é Benedictus, tá? E aí ele louva a Deus, então, que é também chamado de profecia de Zacarias, o cântico de Zacarias. Bom, assim como o outro cântico, você pode ler em casa com mais calma, mas não é do nosso objetivo estudar esses dois cânticos hoje. Bom, só para mostrar para vocês outra coisa, algumas comparações que eu trouxe para a gente fazer sobre os primeiros relatos em Lucas. Veja, deixa eu virar lá até esse. Vamos lá. Paralelos em Lucas, Zacarias em Lucas 1 e Marias em Lucas 1, 29. Veja que é bem estruturado o Evangelho de Lucas para fazer com que essas coisas sejam bem aproximadas. Veja, quem recebe a visão fica perturbado, Maria também ficou. Na visão tem não tem mais, também para Maria. Razão do milagre, nome da criança, nome, filho será grande, cheio do Espírito Santo, aqui concebido pelo Espírito, tem missão, tem pergunta da pessoa, pergunta de Maria e pergunta de Zacarias, a prova ou a explicação. Zacarias fica mudo, Maria é elogiada, olha o contraposto aqui que Lucas está fazendo, e no final da história o menino cresce. No final, a única diferença entre os dois relatos que Lucas coloca é isso aqui, Zacarias ele não crê, Maria crê. Isso é bem estruturado no Evangelho de Lucas para o leitor, quando lê, ele fazer essa comparação. Outra coisa que Lucas ele aproxima da gente é um cântico de Ana, como eu falei para vocês. Veja, em 1 Samuel 2, 1 ao 10, quando Ana concebe de Samuel, ela tem um cântico ali muito lindo também. E Lucas, quando Maria também vai visitar Isabel ali, também louva a Deus. E nesses dois cânticos elas têm: exaltam os Deus, exalta os humildes, elas repetem isso, alegra-se na salvação de Deus, diz que não há ninguém como o Senhor, celebra a exaltação dos humildes e o abatido, e o abatimento dos orgulhosos, pobres versus ricos, faminto versus saciados, veja como é aproximado, os pobres substituem
os nobres, né? Deus derruba os poderosos, mas ajuda os necessitados. Mudança da libertação pessoal para o rei ungido por Deus. E também o mesmo elemento no Evangelho de Lucas. Então veja que Lucas também está aproximando o cântico de Maria com o cântico de Ana em 1 Samuel 2:1. Tá? Então esses elementos são muito importantes. Bom, recenseamento de Augusto. Vamos ver o que vai acontecer na Judéia, que vai fazer com que a família de Jesus pegasse as trouxas e fosse para a região da Judéia. Lucas capítulo 2. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram para sua cidade de origem para se registrar. Por ser descendente de Davi, José viajou de Nazaré, da Galileia, para Belém de Judá, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Vamos lá. O imperador Augusto, que era o imperador do Império Romano naquela época, tinha decretado vários censos ao longo do seu império. O que Lucas está dizendo aqui não foi um decreto único que naquela época Lucas fez, não. Até porque há um grande debate teológico e histórico sobre esse censo de Lucas fala. Qual foi esse censo? Mas os censos eram muito importantes para calcular os impostos. E como Augusto conseguiu fazer com que o Império Romano fosse unificado, né, as guerras internas que estavam acontecendo no Império foram alcamadas, e aí começou a Pax Romana, que vem do Imperador Augusto, né? Ele faz com que o Império viva um tempo de paz e tranquilidade. Essa é a pregação do Imperador Augusto. E aí, vários censos são feitos no Império. Lucas está falando aqui de um censo que foi feito na Judéia, na época do Imperador Augusto, quando Quirino era governador da Síria. Entretanto, pessoal, Flávio Joséfo fala que no ano 6 depois de Cristo, houve um censo na Judéia que causou uma revolta, e o líder da revolta foi um homem chamado Judas Galileu. Lembra que a gente falou sobre ele na aula passada? Que levou uma multidão, e os zelotes vieram dele, né? Só que tem um problema. Quem era rei na Judéia quando Jesus nasceu? O Herodes o Grande. Herodes o Grande. E lembra que ano Herodes o Grande morreu? Não há concordância, mas Não, é bem claro a morte de Herodes o Grande. O ano da morte dele. No 4 antes de Cristo. Mas o censo que Joséfo fala acontece em 6 depois de Cristo. Quem é rei em 6 depois de Cristo? Arquelau, filho de Herodes. Só que segundo Mateus, Arquelau só é rei quando eles voltam do Egito. Então tem algum problema entre Mateus e Lucas. É muito fácil explicar por quê. O censo que Lucas está falando aqui não é o censo citado por Joséfo em seu livro. Ele coloca em parênteses que esse foi o primeiro recenseamento realizado por Quirino. Veja, mas quem não mandava na Judéia não era Herodes? De fato, mas a Judéia fazia parte da província da Síria. Então o que acontece? Na jurisdição, um censo, a Judéia seria contada junto com a Síria, porque a Judéia fazia parte da província da Síria. Então, o que Lucas está dizendo aqui é que não foi o censo lá do ano 6, quando Judas Galileu se rebelou. Isso foi um censo anterior, que, por incrível que pareça, a gente não tem registro nenhum dele, além do Evangelho de Lucas, tá? Para falar sobre ele, mas que era obrigado todo mundo a ir para a sua cidade natal se registrar. E José e Maria eram judeus, eram da tribo de Judá, mais precisamente da cidade de Belém, onde nasceu quem também? Davi. Davi era belemita. Lembra? Quando Deus fala para Samuel, vai à casa de José, o belemita, né? Pai de Davi. Então a gente tem essa cidade aqui, ó. Só para voltar para vocês agora, para a gente ver o percurso também, né? Olha aqui. Tá no texto do negócio, gente. Desculpa. Nazaré, onde eles moravam,
sendo que eles já tinham vindo aqui para a Judéia visitar quem? Isabel, voltaram para lá. Aí, quando é aproximadamente ali, no 9º mês de gestação de Maria, tem um decreto, José precisa ir para a cidade de Belém. Se registrar. E é aqui que tudo acontece. Esse trajeto, ele é feito a pé. E Maria, provavelmente, faz o trajeto a pé. Porque se ela vem montada num jumento, numa estrada cheia de pedra, ela tem parido Jesus no meio do caminho, e a profecia acerca da cidade de Belém não se cumpriria. Então, provavelmente, ela faz essa viagem a pé, tá? Junto com José, até chegar aqui na cidade de Belém. Essa cidade aqui. Bom, agora aproximando mais, como a gente estava vendo, né? Veja que ela é uma cidade bem próxima de onde? Jerusalém, tá bom? E também de Jericó, tá? Então vamos lá, vamos ver o que acontece então nessa narrativa aqui. Quando Jesus ele foi levado para ser circuncidado, nesse caso, de Belém para Jerusalém, não era aquela questão de 10 minutos, eles exigiam um tempinho de caminhada. Era menos de um dia. Eles estavam ainda em Belém e foram para Jerusalém, de Jerusalém foram para onde? Enfim, não estou lembrando agora, mas eles estavam em Belém ainda, certo? Em Belém, vai nascer em Belém, mas vai ser circuncidado em Jerusalém. Ok? Depois disso ele vai para Galileia. Depois a gente vai ver. Não acredito agora? Não. A gente Vou vai falar ver, para vocês não. o que vai acontecer. Ah, Vamos lá, vamos seguir a ordem aqui para a gente ver. A gente vai Vamos ver, seguir a a gente vai ordem. ver. Vamos lá. É um pouco confuso isso, porque Mateus diz uma coisa e Lucas diz outra. Então a gente tem que colocar os eventos numa ordem, entendeu? Então veja, José viaja de Nazaré para Belém, terra natal de Davi. Lá em 1 Samuel 17 diz isso. E não havia lugar na hospedaria. Essa palavra hospedaria no hebraico, ela também pode ser traduzida como casa. Então não havia quartos para ele na casa. Possivelmente, eles ficavam na casa de parentes. José tinha parente em Belém, né? Maria provavelmente também tinha parente em Belém, tá? E nessa época do ano, então, havia muita gente em Belém, porque não foi só José que foi se registrar. Todo mundo que morava fora de Belém tinha que ir para lá. Então as casas estavam cheias, as hospedarias que recebiam viajantes também estavam cheias, e onde eles tiveram que ficar? No estábulo, no lugar onde os animais dormem. E é lá que acontece o grande evento da aula de hoje. Tá? E aí vamos lá, vamos ver como é que foi esse parto. Estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. 2:7. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Opa, essa informação é muito importante. Por que Lucas está enfatizando aqui primeiro filho? Porque é o primeiro. Porque ela teve mais filhos. Teve mais, né? Então já quebra aqui a ideia de que Maria foi imaculada até o fim. Não. É aquilo, né? Ela ter filhos não é uma mancha como mulher de Deus. O que você falou? Por favor. Eu estou virando muito pra cá. E aquilo, ela ter filhos não a mancha como mulher de Deus, na verdade a dignifica. Porque se ela é casada com um homem e ambos, vamos dizer assim, se ele concordava em ter filhos, e ela por consequente das falas dela, né, por ela falar, eu ainda sou virgem, sinal que ela pretendia um dia ser mãe também. Exato. É um tipo de consequência para a pessoa dizer isso. Nesse caso, são coisas ligadas. Isso aí. Tira nenhum, agora tira o fato, né, de algumas pessoas acreditarem que ela foi imaculada até o fim. Né? Vamos lá. Naquela noite, pessoal, haviam alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. Olha só, de noite os pastores estavam com seus no campo à noite, vigiando suas ovelhas. De repente o anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados,
Mas o anjo diz o quê? Não tenha medo. É clássico, né? Trago boas novas. Olha essa expressão, boas novas. É literalmente, trago o evangelho. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês os reconhecerão por esse sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus dos mais altos céus e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa até o povoado, eles não estavam muito longe, né? Encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura, conforme o anjo tinha dito. Depois de o verem, os pastores contaram a todos que o anjo tinha dito a respeito da criança, e todos que ouviram a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava aquelas palavras consigo mesma. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, e tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Qual o propósito de Lucas e, talvez eu posso dizer, de Deus, de anunciar essa grande notícia, essa glória, e trazer exércitos de anjos e manifestar tudo isso para pessoas que estavam tomando conta de ovelhas? Qual o propósito dele de escriturar na sua visão? Vamos lá. Eu acho que isso se assemelha muito também com a ressurreição de Cristo. Tanto a encarnação de Cristo, né, como a ressurreição dele, são elementos que se aproximam muito na forma como foi anunciado, como foi recebido e como foi testemunhado. O nascimento do Salvador era um evento que não poderia ser só testemunhado pelo seu pai e pela sua mãe. Assim como sua ressurreição não foi só testemunhada pelos seus mais próximos, seus discípulos, né? Primeiro, os mais íntimos tiveram conhecimento, mas depois ele aparece no espaço de 40 dias para mais de 500 pessoas. Então ele quer que seu testemunho seja dado para todos. Essa é a primeira questão, aproximar os dois eventos. A segunda é que, quanto mais pessoas souberem que o Cristo já nasceu, mais pessoas darão crédito à mensagem daquele que vai pregar antes de Jesus. E já vai ter conhecimento de que o tempo que eles estão vivendo é a plenitude dos tempos e que o Salvador está em seu meio. Então, isso serve mais uma vez para que o testemunho de Cristo já seja disseminado. Quando Cristo ele chega, ninguém é pego de surpresa, as pessoas já estavam cientes do que estava acontecendo. Por quê? Porque o nascimento dele foi testemunhado por muitas pessoas, porque João Batista já havia vindo pregado sobre ele há algum tempinho, e quando ele chega, o pessoal já fica, é ele. Tanto que chegaram para João Batista e perguntaram para João: você é o Cristo? Porque as pessoas já tinham conhecimento de que aquele tempo era o tempo do advento. Havia esse clima na época, menos para os fariseus e saduceus, né? Mas para o resto todo mundo havia esse clima. Essa esperança messiânica da população estava enorme. Então, quando Deus ele faz isso, e usa o exército celestial para provar isso, ele está ali começando com que a mensagem do Evangelho seja pregada antes mesmo do ministério de Jesus. Entendeu? Interessante. Então veja, vamos lá pessoal. Esse relato que a gente tem em Lucas são dos pastores. Mas e os magos? E os reis magos? E os sábios do Oriente? Vamos lá. Tem muita gente que confunde isso, acha que os magos eram esses pastores, mas a gente tem duas narrativas diferentes, são dois eventos diferentes. Veja, no dia em que Jesus nasceu, pastores visitaram Jesus. Isso é o que Lucas diz, aconteceu na noite que Jesus nasceu, tá bom? Então na narrativa de Lucas, pastores no campo durante a noite, louvor celestial, e os pastores foram visitar a criança. Na narrativa de Mateus, a gente vai ter a visita dos sábios do Oriente, que também vai ser chamado de magos, ou chamado de reis por alguns de forma errônea. Como o Ebers falou, não eram reis.
Eram sábios ou magos e até zoroastras, Mas possivelmente. por que então eu vou falar de uma Tradição católica. Vou falar sobre sobre isso. O interessante é que eles são chamados, por muitos estudiosos hoje em dia, como astrólogos. 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 E não era difícil não, possivelmente eles eram sim. É porque eles sabiam se guiar pelos corpos celestes, então eles eram astrólogos. Agora, os sábios, eles são provenientes do Oriente, eles tinham conhecimento das escrituras judaicas, eles vão até Herodes arquiteta um plano, né, se utilizando deles, eles não têm ciência do plano de Herodes, visitam a família na casa, não no estábulo, e não retornam a Herodes. Vamos ver essa narrativa aqui de Mateus? Vamos dar uma olhada aí então. Vamos a diferença da narrativa de Mateus e a narrativa de Lucas. Vamos ver o que de fato aconteceu quando for a visita dos magos do Oriente. Mateus capítulo 2. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Opa! Alguns detalhes aqui interessantes para a gente. De onde esses magos vieram? Do Oriente. De que lugar especificamente? Interessante. É fácil. Pensa comigo, raciocínio. Oriente, leste. Vamos utilizar o mapa A aqui, Síria. ó. Mapa aqui, ó. Olha para cá. Judéia, Oriente, Ocidente. Eles vêm do Oriente. Babilônia? Mesopotâmia. Vamos pensar. Síria. Eles têm conhecimento de astrologia, conhecimento de judaísmo e das profecias messiânicas. Em que lugar do Oriente a gente tem concentrado todas essas informações? É fácil. Para eles terem conhecimento das profecias judaicas, eles têm que morar num lugar onde tem muito judeu, onde os judeus fizeram sua nova casa. Babilônia. Certamente eram sábios vindo da Babilônia, que aprenderam com os judeus que ficaram lá no exílio sobre as profecias relativas ao Messias. E quando. Desculpa. Sim. E quando os judeus retornaram e veio uma parte com Josué, veio outra parte com outro povo lá, não vieram todos. Ficaram na verdade. A maioria ficou lá. A maioria ficou lá. Então teve muitos babilônicos caldeus que foram convertidos ao judaísmo. Muitos deles aprenderam o judaísmo e passaram a observar as leis e as profecias. Tá? Ah, Rogério, mas eles eram astrólogos? Isso não tinha mal nenhum. Na Judéia também existiam muitos astrólogos. E até porque a astrologia, no sentido de que você não adorar, é óbvio, né? Os signos, os corpos celestes, não é pecado. Veja que Deus ele cria os corpos celestes em Gênesis para quê? Para que o homem seguir. Também para sinais. Para sinais, exatamente. Como foi aqui. Para cumprir exatamente isso. Gênesis 1 está sendo cumprido aqui, ó. E eles seguiam por uma estrela. É óbvio que essa estrela, hoje a gente sabe que foi um meteorito. O que a gente conhece como estrela cadente. Estrela cadente não é uma estrela, né, gente? Estrela é o Sol. Imagina o Sol caindo aqui na Terra. O que a gente conhece como estrela cadente é um meteoro que, quando entra na atmosfera da Terra, se torna um meteorito e ele vai caindo. A direção que vai caindo esse meteoro é a direção que os magos estão seguindo Deixa eu fazer uma pergunta. para o lugar de Se diz que quando os magos chegaram lá, a estrela pousava em cima da onde eles estavam. No caso, o meteoro ele parou sobrenaturalmente lá. Essa expressão pousar, né? Vamos lá, o meteoro pode ter caído ali no horizonte, em algum momento o nosso horizonte ele vai desaparecer. Então vamos supor que aqui está a direção de Belém. A Terra é redonda, obviamente, no horizonte ele vai desaparecer. Essa expressão cair ou descer é em relativo à circunferência da Terra. Então a estrela ela vem até naquela direção. Quando ela cai ali, é aquela direção que eu vou. E o que tem naquela direção? Belém. A cidade que eles seguiam. Tá? Mas primeiro eles vão para onde?
Jerusalém. Por quê? Porque o Messias vem dos judeus, então Jerusalém. Eles achavam que o Messias ia nascer em Jerusalém. E nem Herodes sabia onde ia nascer o Messias. Tanto que olha o que ele faz. Não, e outra coisa, né, pessoal? Eles chegam para o rei mais psicopata do mundo dizendo o seguinte: aonde está o rei dos judeus? Viemos adorá-lo. Imagina o cara que mandou matar filho, mulher, cachorro, papagaio. Quando ouve isso, o cara vai. O cara já era perturbado por medo de perder o reinado dele. Aí você imagina os magos chegando e perguntando um negócio desse. Foram perguntar para a pior pessoa, né? Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, como sempre. E com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e perguntou: onde nascerá o Messias? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, da terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor de meu povo, Israel. Essa referência aí é a profecia de Malaquias 5, versículos 2 e 4 ao 4. Bom? Herodes então convocou todos os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá e adore ele também junto com vocês. Adorar com espada, né? Esse bilhete é verdade. É verdade esse bilhete de Herodes, né? Ele é um cara muito religioso, né? Obediente à lei, está pronto ali para... Não julgueis. Não julgueis, ele né? ia- Exatamente. ele ia- Pronto para adorar ali o Messias. Ele ia chegar lá com a espada e só enfiar. Pois é. Espírito é Quando a conversa terminou, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto do Oriente. Agora eles tinham uma direção, né? Belém, e a estrela também estava indo naquela direção. Ela ia adiante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Tá? Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, opa! Jesus não estava Não estava lá no estábulo. Não estava. Não estava lá, né? Viram o menino com Maria, sua mãe, se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra, que são presentes dignos de reis. Tá? Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Então veja que Deus está guiando os acontecimentos para dar livramento ao Messias. Agora, alguns acontecimentos muito importantes em relação aos magos. Vamos desmistificar algumas coisas. Eles foram na casa, não no estábulo. Então, peraí. Provavelmente. Voltei. Essa imagem aqui é uma mentira. Nunca aconteceu. Isso é uma mentira. Quais são as mentiras? Vamos lá. Quando os magos chegaram, eles não estavam na manjedoura. Quem viu Jesus deitado na manjedoura foi quem? Os pastores, porque eles na mesma noite visitaram. Tá bom? Manjedoura não era um lugar bom, era um lugar fedido, era um lugar podre. Jesus nasceu já sendo humilhado. Quando Paulo fala que ele se humilhou, assumindo a forma de servo, é literalmente isso aqui, ó. Nascer num lugar menos prestigioso que pode haver numa casa. Tá? Outra coisa. Qual era a quantidade dos magos? 3. Não se diz. Você leu aí 3 em algum lugar? Não se diz. 3 é o número de quê? Dos presentes. Ouro, incenso e mirra. Mas não quer dizer que foram 3 magos. Provavelmente eles devem ter pensado que como foi 3, cada um deles deram. Mas não diz isso. Né? A tradição cristã depois deu o nome desses 3 magos de Melquior, Belchior e Gaspar. Mas isso não é escriturístico, isso não é histórico, isso é tradição inventada. Isso é poesia. Então, tá chegando aí o Natal, né? As pessoas costumam colocar o... Como é que é o nome disso aqui, gente?
Eles montam na árvore, montam em casa. As imagenzinhas, eu esqueci o nome, meu Deus. Uma maquetezinha disso. Gente, eu esqueci. É o nome, como é que se dá o nome? Não é prosélito, tô com um prosélito na cabeça. Eu sei o que é, Prostíbulo, não é? Prostíbulo. É como se fosse uma maquete. Desse aí, Enfim, vocês colocam essa imagem aqui, né? Mas isso aqui nunca aconteceu, não pode ser prostíbulo, né? Prostíbulo não é, de jeito nenhum. Veja que tem até um menino aqui que não tem nada a ver esse menino aqui. Aí agora vejam, então pessoal, não foram 3 magos, não sabemos quantos foram, só foram 3 tipos de presentes, mas não sabemos, e eles não chegaram no dia do nascimento de Jesus, chegaram dias depois, bom? Alguns dizem até que anos depois, tá? Alguns dizem, aí é uma conjectura. Agora, essa imagem aconteceu. Essa é verídica. Essa ilustração é verídica. Pastores no campo, próximo à cidade, um anjo e um exército louvando o nascimento do Messias. Essa de fato é escriturística, essa não. E se você perguntar para qualquer pessoa, cristã ou não, qual a imagem em relação ao nascimento de Cristo eles associam mais, eles vão dizer qual das duas? Essa outra. A mentirosa. E as pessoas preferem se apegar a uma mentira do que a uma verdade, né? Até no sentido de imagem. Vamos lá. Jesus vai ser agora apresentado. Vamos apresentar Jesus. Jesus vai ter tempo agora, pela primeira vez. Volta para Lucas. Vamos voltar para Lucas. É isso aí. Lembra? Eu falei que essa aula ia ser assim. Passeio. Vamos voltar para Lucas. Versículo 21 do capítulo 2. 8 dias depois. Por que 8 dias, pessoal? Porque na lei de Moisés está escrito depois de 8 dias. Tudo bem. O bagulho vai ficar doido. Muito bem. Quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, que o nome que o anjo tinha dado. E não era o único Jesus da época. Houveram muitos antes dele, muitos durante ele, muitos depois dele. Era um nome comum, tá? Mas o fato de ser comum não significa que era vulgar. Bom, era um nome. O nome judeu sempre expressava a sua personalidade, sua característica, e nada melhor do que Jesus para Jesus. Hoje em dia as pessoas até juntam o nome de Jesus. Exatamente. Tinha um outro nome, né? Tipo, tem um amigo chamado Jesuilson. Nossa, olha só. Maneiro. Jesus. Caraca. Juntou Jesus com Wilson. Né? Né? Eu gosto de Jesus, mas eu gosto de Wilson. Só Jesus. que o apelido Nossa, dele a gente chama ele de Jesus, porque é o apelido dele. Aí é engraçado que quando tava na aula, aí ele chegava, Jesus, Jesus. E até Messias também é um nome próprio, É. né? O pessoal usa. Ah, Agora, isso- que interessante. A palavra Messias, ela é o hebraico da palavra Cristo. A palavra Cristo era do grego, né? Jesus Christus. Se a gente traduzir Cristo para o hebraico, é Messias. Você conhece alguém chamado Cristo? Mas conhece alguém chamado Messias. É interessante nessa questão dos nomes, que as pessoas têm essa questão, né? Do mesmo como até agora eu não conheci ninguém chamado Judas, né? Por que será? Eu não conheci. Vamos lá. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era exigida na lei de Moisés. Essa oferta de purificação a mulher tinha que fazer sempre quando dava à luz um filho. Bom, a lei exigia assim, não. Se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Esse era o sacrifício dos pobres. O rico oferecia o quê? Um cordeiro. O pobre, ele oferecia 2 rolinhas, que são pássaros bem pequenininhos, ou 2 pombinhos. Tá bom? Como Jesus vem de uma família pobre, isso está lá em Levítico 12:8. O que a família fez com o ouro e com o negócio? Não entendi. O que a família fez com os presentes? O ouro, a mirra. Olha, a família de Jesus vai passar agora por poucas e boas. Então eu acho que eles reteram esses recursos aí para coisas mais urgentes. Né? Vai passar mais por Tem coisas aí. um pastor, ele é pentecostal, ele diz
que Jesus foi rico, ele tem uma casa na praia. Ah, né? Já nasceu recebendo ouro, né? Né? Então, assim, É. esse pessoal aí eu não duvido nada. Vamos lá. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto. Já repararam que Lucas e Mateus adoram chamar os outros de justo? É. Né? Zacarias era justo. Isabel era justa. José era um homem justo. Maria era uma mulher justa. E agora Simeão também é justo. Né? E esperava ansiosamente pela restauração de Israel. Olha o clima messiânico, Herbert, que eu falei aqui. Era um homem idoso, mas que vivia a sua vida no clímax, esperando o Messias. O Espírito Santo fala. Agora, porque passou batido, mas então por que esses magos eram conhecidos como rei? O povo fala. Tu não explicou. A tradição também atribuiu a eles o título de reis, mas eles não são reis, não foram reis. Eles eram magos, sábios e estudiosos, somente. Também, O povo também mesmo, eles então. atrelam isso, porque se crê, né? Se crê muito também, muitos estudiosos acreditam que a classe contentora de ouro, essas peças tão valiosas para uma classe tão pobre que não pode ter, também mal do cargo. Mas eu também tenho uma pergunta. Vai, fala. Último verso do capítulo, verso 25. E o Espírito estava sobre ele. Fala sobre também Isabel, que ela foi cheia do Espírito. João Batista, que ele foi cheio do Espírito. Sim. Isso também é um tiro na culatra daqueles que falam que o Espírito Santo não atuava no Antigo Testamento, bem como também não enchia as pessoas de si mesmo, sabe? É um tiro na cara. E a gente está vivendo ainda no Antigo Testamento. Exatamente. O próprio João Batista, ele foi repleto do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Gente, o Espírito Santo está em ação desde Gênesis 1:1. Exatamente. Está em ação ali. Né? Ele está usando pessoas, usando a criação. Ele está ali, está em ação. É o Espírito Santo em ação. Isso nos leva a pensar de que forma ele atuava. E chegamos à conclusão que da mesma forma como no Antigo, é no Novo. Só que no Novo é mais claro a sua ação e se diz mais dela. Enquanto no Antigo, né, é apenas aquela sombra daquilo que haveria de vir. Exatamente, apontando. Exato. Apontando. Vamos lá. Ele havia revelado, o Espírito Santo havia revelado a Simeão, que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Que privilégio, hein? Nesse dia o Espírito Santo o conduziu até o templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino, Simeão tomou a criança nos braços e saiu correndo. Mentira. Tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações, é a glória do teu povo Israel. Vejam, então Simeão abençoou Maria, dizendo o seguinte, versículo 34: Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Ou seja, Jesus vai fazer cair pessoas e vai fazer pessoas se erguerem. Foi enviado como um sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Eita, olha só, está dizendo que o ministério dele vai ser como se uma espada atravessasse a alma das pessoas. Isso lembra o texto que diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Mas tem coisa interessante quando a gente atrela e compara a palavra de Deus com Deus na terra, falando sua própria palavra, é que era uma coisa muito ao vivo. Ele diz, se não me engano, Isaías, que a palavra dele não volta vazia, sem que antes ele tenha feito tudo quanto foi destinado a fazer. Então, é interessante. Nossa, é muito forte, cara. É sensacional, né? Sensacional. Também havia uma profetisa em Jerusalém. Opa, profetisa. Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser. Também estava no templo, era muito idosa
e havia perdido o marido depois de 7 anos de casado. Imagina, a mulher casou com um homem, viveu por 7 anos de casado, depois o marido morreu. E viveu como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite em jejum e oração. Gente, isso é um hipérbole. Bom, o que é hipérbole? É uma figura de linguagem exagerada. Quando Lucas diz que ela não deixava o templo, significa que ela morava lá não, tá? Significa que constantemente ela estava no templo, aguardando ver o Messias e o cumprimento de Deus. Bom, ela também esteve ali e testemunhou a apresentação de Jesus junto com Simeão. Bom, então, duas pessoas muito importantes, um homem e uma mulher, idosos, que testemunharam ali a presença do Messias no templo pela primeira vez. Foi a primeira vez que Jesus foi ao templo, tá bom? Quando ele foi apresentado. Bom, e agora, o que vai acontecer com Jesus? Herodes ainda está querendo matar ele. Os magos não voltaram para lá. Possivelmente eu vou dizer a ordem dos acontecimentos para vocês. Jesus nasce. Na noite que ele nasce, os pastores vão para lá, correto? 8 dias depois, que eles vão para onde? Jerusalém fazer o quê? Apresentar o menino. Apresentar. Depois de Jerusalém, eles vão para onde? Egito. Não. Não tem como. Não tem como. Eles vão ter que voltar para Belém. Eles vão voltar para Belém. E de alguma maneira, eles vão ter que voltar para Belém. Porque ou os magos chegaram lá para ver Jesus antes do 8º dia, ou chegaram lá depois de Jesus ser apresentado, numa possível volta deles para Belém. Porque o que Mateus vai nos dizer a respeito de Jesus? Vamos voltar para lá? Olha o que Mateus vai dizer. Mateus 2, versículo 13. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até que eu lhe disser que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Vamos lá. Os anjos já estão alertando José antes mesmo de Herodes dar o decreto do massacre. Então vamos pensar aqui. Eles vão para o Egito depois que os magos chegam lá, né? Depois que os magos vão embora. Sendo que os magos não podiam ter chegado lá na primeira semana de gestação. Então, possivelmente, eles foram para Jerusalém apresentar o menino no 8º dia, voltaram para Belém, ficaram no lugar. Foi quando os magos chegaram, conheceram Jesus. Quando depois que os magos foram embora, José é alertado em sonho para não voltar para Nazaré ou para Jerusalém. E o mais interessante é que José, Maria e Jesus conseguem ir a Jerusalém, onde Herodes tinha seu palácio, sem ser notado. Não é interessante isso? Pensar que Herodes estava procurando ele. E se os magos tivessem encontrado Jesus antes de ir ao templo? Herodes possivelmente saberia. Mas eles encontram Jesus depois de ser apresentado no templo. Jesus ele volta para Belém com a sua família. Os magos encontram ali e ali José é alertado em sonho. E aí eu quero trazer alguns pensamentos para vocês. Vamos lá. Deus é soberano? Sim ou com certeza? Certamente. Certamente. O anjo, ele dá a ordem da fuga antes do decreto. Então significa o quê? Soberania de Deus. Deus já tem ciência do que Herodes vai fazer. Mas vamos lá. Se Deus é todo poderoso, se Deus já sabe o que Herodes fazia, por que ele manda o seu filho fugir? Por que Deus não usa meios pelo quais ele pudesse livrar Jesus, como Jesus foi para Jerusalém sem ser notado? O Filho de Deus está fugindo de um rei maluco. Quer dizer que é para se cumprir uma escritura. Uma não. Profecia. Várias É, profecias. com certeza. Mas eu lembrei de uma em particular, perdão. Pode falar. Do Egito chamei meu filho. Oséias 11:1. Terra.
Súbia. Decapitação. Oséias 11:1. Então veja que Deus está fazendo com que a história seja guiada para que a sua palavra fosse cumprida. Porque Deus ele vela pela sua palavra, mesmo que coisas terríveis aconteçam. A palavra de Deus tem que se cumprir. Tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Apesar das pessoas quererem atualizar a palavra de Deus, ela não pode ser. Ela não pode ser atualizada. Já disse alguém, né? Eu sempre esqueço quem diz essas frases, que a palavra de Deus, foi o Billy Graham, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. Nem foi lançado ainda, mas ela é mais atual do que ele. Então, para cumprir, veja aqui, Herodes dá o decreto 2 anos depois. Opa! Qual é a imagem que a gente tem? Jesus nasce, magos vão lá visitar Jesus, na mesma noite Herodes vai lá e mata geral. Nada disso, gente. Nada disso, tem um período de tempo aí. Herodes está esperando quem voltar? Os magos, para falar para ele lá no lugar. E quem era o menino, quem era o pai, quem era a mãe. Só que os magos voltaram? Não. A Herodes, fui tapeado, aquele meme do pica-pau? Né? O que Herodes manda fazer então? Veja. Versículo 16. Quando Herodes se deu conta de que foi tapeado, enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo na cidade de Belém. Por que ele mandou matar de 2 anos para baixo? Porque já passou 2 anos que o menino nasceu. Já passou 2 anos. Já passou 2 anos que os magos não voltaram. Então por isso que ele manda matar. Então, se Jesus nasce no ano 4 a.C., no ano 2 a.C., ele foge para o Egito com sua família. Ele já tem então 2 anos de idade. Bom? Com isso se cumpriu a profecia de Jeremias 31:15. O pranto de Raquel sobre as crianças mortas em Belém. Um massacre, né, gente? Algo terrível. Agora, não era surpresa Herodes fazer isso. Um homem que mandou matar seus próprios filhos, por que não mandaria matar os filhos de outras mulheres? Né? E havia o Heródion, que ficava próximo de Belém, foi possivelmente de onde os soldados de Herodes saíram para cumprir as ordens de fazer um massacre. Né? E ainda mais que ele também é um tempo, porque para um rei ele fazer um decreto até esse ser simplesmente demora todo um tempinho, né? Exatamente. Vamos lá. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Veja, mas Herodes não morreu no ano 4, né? E você disse que o decreto foi dado no ano 2, a fuga foi no ano 2. Tem uma confusão aí entre se Jesus de fato nasceu no ano 6 a.C. ou no ano 4 a.C. Se Jesus nasceu no ano 6, ele foge no ano da morte de Herodes, no ano 4, tá? Mas aí ainda ele espera um pouco de tempo ainda para voltar. Quando o texto diz assim, quando Herodes morreu, o anjo deu a visão para José, não significa que foi no mesmo ano, no mesmo mês, no mesmo dia. Pode ter passado um tempo aí, né? Até que, de fato, Jesus voltasse com sua família do Egito. Então vamos lá, a morte de Herodes a gente sabe que foi no ano 4 a.C., e enquanto isso Jesus está morando no Egito. Eu coloquei esse mapa, ele é do Império Assírio, né? Mas ele mostra a distância aqui, mais ou menos, que a gente tem aqui da região da Galileia. Eu vou aproximar aqui para vocês, a cidade de Damasco, que está bem perto. A gente tem aqui embaixo Samaria, Jerusalém, né? E aqui a região do Egito. Em que cidade provavelmente Jesus morou no Egito com sua família? Alexandria, que era a maior comunidade de judeus fora de Jerusalém, tá? Era uma cidade aqui, ó, perto no delta do Nilo, e era uma cidade que tinha muito judeu. Então Jesus, quando criança, morou no Egito. Quando Herodes morre, a família volta, mas vai para onde? Não fica em Jerusalém. Por quê? Quando Herodes morre, quem ele deixa em Jerusalém como rei? Arquelau, seu filho mais maluco. Então, eles tendo medo de que Arquelau fizesse algum mal a eles, eles vão aonde? Para E quem é rei na Galileia? Antipas. Filho de Herodes? Sim, mas era mais frouxo. porque Arquelau ele não se ligava nessas coisas.
Mas a palavra de Deus diz que isso aconteceu para que se cumprisse a profecia de que ele seria chamado Nazareno. Porque ele tem que ser criado, ele nasce em Belém, mora no Egito, mas é criado aonde? Nazaré. Existe um jogo de palavras aí no hebraico, pessoal, porque a palavra netzer no hebraico quer dizer ramo, tá? E aí tem a profecia de que ele seria o ramo, né? De onde sairiam frutos, de onde seria um renovo. E essa palavra netzer dá origem ao nome da cidade de Nazaré, que também dá origem à palavra Nazireu. Então Jesus ele é três coisas. Ele é o ramo que vai fazer Israel prosperar. Ele é da cidade de Nazaré, Nazareno, e ele é Nazireu, porque ele também faz parte do voto do Nazireu. A gente evidencia isso pelos cabelos longos de Jesus. Só que... Mas não pela sua abstinência. Porque ele não cumpriu todos os requisitos. Não, Jesus não foi abstêmio. Mas peraí. Acho que o nome do menino, aí Jesus, qual é o nome daquele outro nome? Sansão? Caramba. Então tá, depois, cara. Pode memoriar. Sansão foi tido como desobediente por não cumprir muita coisa do nazireado. Por exemplo, beber vinho. Ele descumpriu cada toque. Safado. Então, se Jesus tivesse descumprido ou não considerado como observante, por exemplo, beber vinho, porque ele foi chamado de glutão justamente porque bebeu vinho. Exato. E no caso ele desobedeceu? Não. Não, porque nenhuma profecia apontava que Jesus seria um nazireu. O nascimento dele, diferente de João Batista, João Batista era um nazireu, de fato. E morreu sendo o único na Bíblia que conseguiu cumprir o voto do nazireado. O voto de nazireu, gente, ele era para toda a vida ou momentâneo. Tá? Existiam dois tipos de votos de nazireado. Momentâneo e por toda a vida. No caso de João Batista era para toda a vida. No caso de Samuel era para toda a vida, mas não cumpriu. No caso de Sansão era para toda a vida, mas não cumpriu. No caso de Jesus ele foi chamado nazireu, mas mais pela palavra netzer, da profecia que quer dizer do ramo, que ele seria como um ramo, né? Frutífero. E pela cidade de Nazaré. Né? Aqui em Mateus ele faz um jogo de palavras com essas expressões hebraicas. Mas veja, o voto de nazireado, você não podia ingerir bebida alcoólica, não podia tocar em cadáver e seus cabelos tinham que ser longos. Sansão teve o cabelo cortado, pegou em cadáver e bebeu. Samuel não bebia, mas matou gente pra caramba. Jesus tocou em cadáver pra caramba, bebeu pra caramba, mas só não contou o cabelo. Né? Então, assim, a gente seguir pelo cumprimento, só João Batista cumpriu esse voto. Aí João Batista foi lá. Mas relembrando, isso, Jesus nunca foi um nazireu assim por profecia ele foi chamado de nazireu por causa dos seus cabelos longos. Então ele fazia algumas coisas que aparentavam ser nazireado, mas por opção. Exato. Entendi. Aí João Batista cantava: por toda a minha vida eu cumpri o meu voto. E aí, gente, a gente já chegando já no final, os relatos sobre a infância de Jesus. Veja, Mateus, né? Termina aí o capítulo 2, a volta para Israel. Mateus não fala mais sobre a infância de Jesus. No capítulo 3 de Mateus, já é o batismo. Opa, e Jesus adolescente? E Jesus, né? Não tem. Vamos voltar para Lucas então? Lucas fala um pouquinho. Versículo 39 do capítulo 2. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para Nazaré, da Galiléia. Veja que Lucas não fala sobre a fuga do Egito. Não fala. Tá? Ali o menino foi crescendo, saudável e forte, era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Um ano antes do Bar Mitzvah de Jesus. O Bar Mitzvah é a celebração quando o menino judeu se torna homem, né? Feito aos 13 anos. Então José, o que ele está fazendo com Jesus? Um ano antes do Bar Mitzvah de Jesus,
Já está ensinando para Jesus o que ele vai fazer, os passos do ano seguinte. Tá? Foram à festa, terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, sem que seus pais notassem sua falta. Peraí, é muita displicência, né? Maria e José? Não, gente, vejam, essas caravanas para Jerusalém eram de fato caravanas e milhares de pessoas iam. Vamos lembrar que o judeu, ele por lei, tinha que ir para Jerusalém pelo menos uma vez no ano em uma das 3 grandes festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. A família de Jesus ia na Páscoa, tá bom? E eram caravanas de pessoas, eram muitas pessoas, parentes, vizinhos próximos, e possivelmente, né, Maria e José acharam que Jesus estavam com parentes, estavam com conhecidos, e como a caravana era muita gente, não tinha como achar. Mas pensaram que ele estivesse entre os demais, mas depois de caminharem um dia inteiro de viagem, notaram a falta de Jesus. Um dia inteiro de viagem. Era a pé, era feita a viagem. Como não o encontraram lá na caravana, voltaram para Jerusalém procurar, e por fim, depois de 3 dias, olha só, um dia de caminhada, indo. Um dia para voltar e um dia procurando Jerusalém. Tá? Um dia inteiro. E Jerusalém era enorme, né, gente? Imagine. Só na esplanada do templo, ali você já perdia um dia inteiro procurando alguém, né? Você imagina na cidade toda. E aí, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam e de seu entendimento de suas perguntas. Quando seus pais viram, ficaram perplexos, e sua mãe perguntou: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando você por toda parte, ao passo que a resposta de Jesus foi: por que me procuravam? Lembra que Jesus responde uma pergunta com uma outra pergunta? Isso é típico dos sábios. Não é a primeira vez que ele vai fazer isso. Como é que ele responde a pergunta dos fariseus sobre o batismo de João? Quer dizer, a pergunta sobre se o que ele faz provém de Deus ou não. Ele responde perguntando sobre o batismo de João. Então, era típico dos sábios sempre responderem indagações fazendo perguntas. Paulo fazendo isso. Paulo faz isso direto. Paulo tinha diploma. Você não acredita? Eu acredito, mas eu quero dizer pra você. Vamos ficar nessa até o final, né? Paulo tinha diploma de fazer isso, né? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai, ou tratando dos assuntos de meu pai? Isso foi um Ebert clássico. Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Ele voltou com seus pais e lhes era obediente. Jesus se sujeitou à obediência de seus pais. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Por que a gente está falando toda hora que Maria guardava essas coisas? José não guardava nada, não? Novamente, aqui é a resposta do Rafael. José não estava vivo para dizer isso na hora. Quem estava contando essas coisas para Lucas era Maria. Aí imagina Maria. Aí teve uma vez, Lucas, que ele se perdeu. Foi tão engraçado, ele se perdeu lá em Jerusalém. E ele falou uma coisa assim pra gente, sabe, Lucas? Que eu tava lá porque estava cuidando dos assuntos do pai dele. E eu fiquei guardando aquilo no meu coração, Lucas. Aí Lucas foi, José não estava mais vivo para contar a história, né, gente? E é por isso que Lucas ele coloca isso. Bom, Jesus crescia em sabedoria, estatura e no favor de Deus com as pessoas. Bom, e aí, pessoal, a gente tem essas informações sobre a infância de Jesus. Isso é a infância de Jesus na Bíblia. É isso. Mas não significa que não há relatos. Outros relatos sobre a infância de Jesus. E um desses relatos vocês podem encontrar em apócrifos. Eu trouxe esse volume aqui da fonte editorial, são 3 volumes sobre apócrifos da Bíblia, e no primeiro volume, eu vou mostrar para vocês aqui, tem um capítulo, a parte 2, ela é separada, olha o título, Livros da Infância de Jesus. Vou ler o título de alguns livros para vocês. Livro da Infância do Salvador, História de José o Carpinteiro, Evangelho Árabe da Infância de Jesus,
excertos do Evangelho Armênio da Infância, José e Asenato, Evangelho Pseudo-Mateus da Infância e Evangelho Pseudo-Tomé. São livros apócrifos, são livros cuja autoria são duvidosas, por isso não foram canonizados, ou seja, não foram aceitos como canônicos, e temos relatos muito comédia sobre a infância de Jesus. Eu estava lendo hoje, e eu vou contar para vocês dois deles. Teve um que diz que Jesus uma vez, Maria e José mandaram Jesus com seus irmãos pegar água num poço. Aí estava lá as criançadas indo, Jesus estava com um cântaro dele de barro, e aí Jesus pegou o cântaro dele com água, isso é um apócrifo que diz, tá? Jesus pegou o cântaro dele com água e tacou na rocha. O cântaro não quebrou e a água não vazou. Aí ele foi lá e pegou o cântaro de volta. As crianças, quando viram aquilo, fizeram o mesmo. O que aconteceu? O cântaro quebrou e a água esvaziou. E aquilo gerou uma revolta na cidade. Começaram a falar coisa de Jesus. Aí o que Jesus faz? Voltou lá na pedra onde as crianças quebraram o cântaro, catou caco por caco, refez cada vaso e entregou para as crianças cheio de água. É forte ou não é? O menino é mutante ou não é? Não forte que eu descredito. Né? É tão conto de fada que não é à toa porque não foi canonizado, né? E aí são histórias assim bem engraçadas até sobre a coisa. Parece que foram feitas por um gnóstico da época. São evangélicos. Porque basicamente mostra aí Jesus como fazendo um ato de loucura. Feiticeiro, né? Assim, uma coisa assim. Pois é, por que ele faz isso, né? Por que ele faz isso? Por que ele está fazendo isso? Quem nunca viu ele nesses filmes aí, Jesus pegar um passarinho que está a casa quebrada, botar na mão e depois fazer assim com uma criança. Vocês já assistiram o filme O Jovem Messias? Eu já. É um filme muito bom, baseado em apócrifos, evidentemente, mas é um filme digno aos apócrifos, tá? Eu recomendo todo mundo assistir, é um ótimo exercício, tá? Como cristão, assistir o filme O Jovem Messias. Você pode... Eu acho que a Record fez até uma minissérie sobre a infância de Jesus. Eu não sei. Lá você vai aprender, gente, a como rejeitar o falso ensino. Exatamente, é um ótimo exercício, Toda adaptação cinematográfica, novelística de coisas da Bíblia é um ótimo exercício para quem quer testar o seu conhecimento bíblico, tá bom? Pessoal, temos duas coisas para falar antes de terminar a aula, vou ser bem rápidas. A primeira não lemos a genealogia de Jesus. Né? Repararam isso? Por quê? Eu trouxe aqui para vocês, vou entregar para vocês aqui, vocês podem pegar aqui, pega lá, por favor. A questão da genealogia. A gente tem algumas diferenças. Eu quero mostrar para vocês. Eu trouxe só essa imagem aqui, para deixar mais claro. Por quê? A gente tem duas genealogias de Jesus na Bíblia. Mateus 1 e Lucas 3. E as duas genealogias têm diferença. Tem nome diferente. Então como é que a gente bate com isso? Como é que a gente faz sobre isso? Vamos lá. A diferença é que, vamos lá, a genealogia de Mateus ele remonta Jesus até Abraão. Ele é filho de Davi e filho de Abraão. O objetivo de Mateus é provar que Jesus ele é descendente dos judeus e da linhagem de Davi. Entretanto, no Evangelho de Lucas, Jesus, ele é o filho do homem. Ele é o filho de Deus. Então, por isso, Lucas remonta Jesus até Adão e, sendo assim, até Deus. Porque quem fez Adão? Foi Deus. Então, o que a gente tem? Na linhagem de Lucas, começa em Adão, só que é de trás para frente. Se vocês forem ler Lucas capítulo 3, é assim: Jesus foi liderado por... o pai de Jesus foi José, o pai de José foi Eli, o pai de Eli foi tal, remontando até chegar em Adão. Ele faz o caminho inverso, ele faz isso aqui, Só que Mateus faz diferente. Mateus começa com Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Pérez, Hermon, Rabda, Salmão, Boaz, Obed, Jessé. Aí vem Davi. E o que acontece aqui em Davi? A linhagem é dividida, e é aqui que a coisa complica. Por quê? Porque Mateus vai dizer que do filho de Davi, Salomão,
que é proveniente de Jesus. Só que Lucas vai dizer que Jesus ele vem do filho de Davi, Natã. A gente sabe que Davi teve vários filhos, né? E aí? Jesus ele vem de Natã, filho de Davi, ou de Salomão, filho de Davi? Como é que a gente coloca essas duas ali em harmonia? Muito simples. Jesus ele era filho de José pela lei, correto? Pela lei ele era filho de José. Biologicamente ele era filho também de Maria. Repararam que o Evangelho de Lucas está dando ênfase em qual dos dois pais de Jesus? O Evangelho de Lucas está usando quem como fonte? É Deus. Não. Maria? Maria. Quem é a fonte dessas histórias de Jesus? Maria. Então o que Lucas faz? Coloca a linhagem de Maria ao invés da linhagem de José. Só que Mateus está escrevendo para um público judeu, majoritariamente masculinizado, então ele coloca a linhagem de José. Mas opa, não tem diferença? No final não. Todos os dois vieram de quem? De Davi. Já que a questão de descendência é uma coisa que vai passando, né? Exato. Veja, olha só, Maria, ela era filha de Eli. Eli era o nome do pai de Maria. Eli teve seu pai, teve seu avô e tal, remontando Natã, filho de Davi. O nome do pai de José era Jacó, que era filho de Matias, filho de Eleazar, que remontando vai ser de Salomão, que era também filho de Davi. Então, é a mesma linhagem. É a mesma coisa. Chegando aqui, tudo se torna a mesma coisa. Então, observem que os nomes em Lucas a partir de Davi é diferente do de Mateus. Só que a gente tem uma informação em Lucas que não bate com isso que eu acabei de falar. Dá uma olhada em Lucas 3, versículo 23. Como é o nome do pai de José aí? Segundo o versículo 23 de Lucas. Eli. Agora vamos lá para Mateus. Mateus 1. Como é o nome do pai de José lá em Mateus 1? Tem que ir para o final em Mateus porque é a ordem inversa. Jacó. E aí? Quem de fato era o pai de José? Jacó ou Eli? Se eles tivessem dois nomes, o mesmo. Mas aí, não tem como ser dois nomes. Porque, voltando para cima, a partir de agora, todos os nomes vão ser diferentes. É simples, gente. Jacó era o pai biológico. Eli era o pai adotivo. Quando um homem se casa com uma mulher, ele também se torna filho de seu sogro. Eli, pai de Maria, passou a se tornar também pai de José. Tá? Então, na linhagem de Lucas, esse Eli aí é pai de Maria, que era, por consideração também, pai de José. Entenderam? Mas a linhagem de Lucas é a linhagem de Maria. Ok? E de fato, tanto por parte de mãe, como por parte de pai, Jesus é descendente de quem? De Davi. Então não tem para onde fugir. Ele é o filho de Davi. Ele é então o filho de Abraão, filho de Deus. Tá? Então assim a gente harmoniza essa questão da genealogia, né? De forma bem resumida aqui, bem explicada para vocês. Mas aí eu quero terminar a aula para vocês com uma pergunta-chave. E aí? Dá ou não dá para saber? O que vocês acham? Quando Jesus nasceu? A minha resposta é sim e não. Opa, isso é procedência maligna. É isso que eu ia falar agora. Então vamos lá. Eu vou dizer que sim em relação ao mês,
Não em relação à data e ao ano, mas dá para a gente saber a época, sim, do nascimento de Jesus. E o Evangelho de Lucas nos dá todas as chaves para responder isso. Eu vou utilizar o calendário judaico e as informações contidas no Evangelho de Lucas para mostrar para vocês quando o Messias veio ao mundo. Pega aqui, para vocês se guiarem. E vocês que estão em casa aí, bastante atenção, porque essa é uma informação muito importante. Vamos lá. Vamos seguir o raciocínio, pessoal. Sim, podemos, através de alguns detalhes bíblicos, citar cronologicamente o nascimento do Senhor Jesus e verificar que o seu nascimento foi o cumprimento de uma das mais importantes festas do Antigo Testamento, a festa dos tabernáculos. Lembra que Jesus, a sua vida, cumpriu as 3 principais festas dos judeus. Vamos lá. Acontecia cada ano no final do 7º mês, o mês de Etanim, que para nós é setembro no calendário. A festa dos tabernáculos ou cabanas significava o quê? Deus habitando com o seu povo. E segundo Mateus, o nome dele seria o quê? Emanuel. Que significa? Deus conosco. Opa! Foi instituída por Deus como memorial para que o povo de Deus se lembrasse dos dias de peregrinação. Quando Deus tabernaculou com o seu povo, ou habitou. No Evangelho de João, capítulo 1, a gente está dizendo lá que o Verbo habitou entre nós. Se fez carne e habitou. E essa palavra no grego é skeno, que traduzido para o hebraico é tabernacular. Ou seja, é como se o Verbo tivesse tabernaculado com o seu povo. De fato, então, Emanuel se cumpre. Agora vamos fazer as contas segundo as Escrituras. Vejamos nas Escrituras alguns detalhes que nos ajudarão a situar cronologicamente o nascimento de Jesus. Os levitas eram divididos em 24 turnos e cada turno ministrava por 15 dias, ou seja, 24 vezes 15, 360 dias tem um ano, correto? Bom, quem era o sacerdote que estava ministrando no templo, lá em Lucas? O pai de João Batista. Zacarias era de que turno? Abias. Está aqui, ó. Abias era o 8º turno. Se Zacarias estava ministrando no templo no turno de Abias, e Abias era o 8º, segundo lá 1 Crônicas 24, significa que no mês de junho, o mês de Tamuz no calendário judaico, o nosso é junho, ele recebeu a notícia do anjo de que teria um filho. Bom, no mesmo mês, João Batista é concebido. Então, João Batista ele é concebido no mês de Tamuz, no mês de junho. E 6 meses depois, quem fica grávida? Maria. Vamos contar? Tamuz, 1, 2, 3, 4, 5. Mês de 6. Mês de Tebet, dezembro. Jesus ele é concebido 6 meses depois da concepção de João Batista, que aconteceu no mês de Tamuz. Então Jesus ele é concebido no mês de Tebet, que é meados do mês de dezembro no nosso calendário. Opa, então está aí feito o Natal, nascimento de Jesus. Muita atenção. Eu falei sobre concepção e não natalício. Natalício é nascer. Concepção é diferente. Agora fica fácil a gente fazer as contas. Quanto tempo dura uma gestação? 9 meses. Vamos lá, vamos contar a partir daqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setembro, Etanim. O que acontece no mês de setembro na Judéia? Festa dos tabernáculos. E o que os judeus estão comemorando nessa época? Deus habitando com seu povo, Deus tabernaculando com seu povo. E de fato, durante essa celebração, Deus de fato tabernaculou com seu povo, fazendo o Verbo se tornar carne, nascendo então o Messias, o Salvador Cristo Jesus. Interessante é que a anunciação dos anjos para os pastores
mostra uma comunhão muito íntima com os homens da parte de Deus. Trago-vos uma boa notícia de paz e alegria, porque agora Deus está em paz com os homens, paz na terra. Ou seja, Deus está presente. É exatamente isso. Gente, é difícil fazer esse cálculo? Não. Por isso que eu falei para vocês que a resposta é sim e não. Porque a gente tem como saber o período, o mês. Agora, o dia e o ano, não dá. O ano não dá porque o nosso calendário é confuso. E o dia também não dá. Só sabemos uma coisa. Não foi 25 de dezembro. Não chega nem perto disso. Outra segunda evidência que não poderia ser dezembro. O que os pastores estavam fazendo na noite que Jesus nasceu? Pastoreando. Nenhum pastor pastoreia ovelha no inverno na Judéia. Vamos lembrar, a gente está no hemisfério sul. Para a gente aqui, novembro, dezembro e janeiro é o quê? Verão. Para eles é? Inverno. Imagina Jesus pegando Maria, grávida, no inverno andando de noite. Até Belém. José, desculpa. Não dá. Pastore com ovelhas no campo no inverno. Não dá, gente. O inverno na Judéia é terrível. De dia, no verão, é calor. Mas o inverno, à noite na Judéia, neva. Neva, gente. Lá neva, no inverno. Então é impossível. Jesus não nasceu quando a neve estava caindo. Jesus nasceu quando as flores estavam brotando. Porque setembro é mês de primavera, né? Outono ali. Então no outono, no inverno, quando os pastores estavam fazendo isso. Então esse cálculo é muito fácil. E quando a gente vê, não só cronologicamente, mas teologicamente, faz todo sentido. Veja, Jesus ele nasce na festa dos tabernáculos. Deus habita com seu povo. Ele morre em que festa? Páscoa. O cordeiro pascual é sacrificado. E seu Espírito Santo é enviado em que festa? Pentecostes. A colheita. Que colheita é essa? Que ele plantou. Nas 3 grandes festas dos judeus, Deus manifestou o seu ministério. Cristo manifestou o seu ministério e fez com que as sombras do Antigo Testamento se cumprissem e fossem encontradas ali, em Cristo Jesus. Amém, pessoal? Amém. Então essa foi nossa aula de hoje aqui no canal dos investigadores. Espero que vocês tenham gostado. O pessoal de casa também que está nos acompanhando. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. A gente tem esse material que a gente pode disponibilizar para vocês também, para auxiliar no seu estudo, tá bom? O pessoal recebeu aqui. E não é fácil, não é difícil. A Bíblia só precisa ser estudada e compreendida. Então não é difícil, basta querer. Quem quer, consegue. Com a ajuda do Espírito Santo, nada é impossível. Amém? Então eu agradeço a presença de todos vocês, o pessoal que nos acompanha através do YouTube. Não se esqueça de curtir esse vídeo, ativar o sininho, se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e seguir nossa página no Instagram, link aqui na descrição. Semana que vem, Evangelho de Marcos, tá? Estarei aqui acompanhado com os meus companheiros. Nós estaremos fazendo a exposição dos primeiros capítulos do livro de Marcos. Estarei acompanhado aqui dos meus colegas investigadores da Bíblia. Bom, pessoal? Então, até semana que vem. Vamos orar então para terminar essa aula em nome de Cristo. Senhor, te damos graças porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por ter se encarnado, por ter se feito servo, se feito homem, ter nascido, vivido, chorado e ter se dado por nós. Obrigado pelo entendimento das tuas escrituras. Obrigado pela revelação do teu Espírito Santo, por tudo de bom que o Senhor nos concede. Permanece conosco, ó Deus, e guia as nossas vidas para que o teu nome possa ser glorificado. Guia a história, guia os acontecimentos do mundo em prol do teu reino, em prol da glória do teu nome. Fica conosco, nós entregamos nossa vida em tuas mãos, assim como a vida de cada um que assiste às nossas aulas e acompanha nosso trabalho. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Everything is temporary.